Olá, meu nome é Ana e este é o Veguiana. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a esse cantinho vegano. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de esfirra, mas é uma receita que vem recheada de muita história familiar para mim. Quando eu era criança, lá por volta dos 10, 11, 12 anos assim, a minha mãe e a minha tia e mais uma amiga delas faziam, né, essas esfirras para vender. Eram 3 mulheres ali produzindo essas esfirras para aumentar a renda familiar. A minha mãe trabalhava de dia, chegava em casa por volta de 1 hora da tarde e mandava ver ali na produção. E depois ela saía para vender essas esfirras. E eu lembro, assim, que elas abriam essa massa, né, numa mesa bem grande, assim, e tinha uma tampa de uma chaleira, se eu não me engano, era uma tampinha de metal, e eu ia cortando a massa, era colocar, rodar assim. E eu lembro que era uma brincadeira para mim, eu gostava muito. E o segredo delas era o quê? Rechear bastante. Elas eram muito bem recheadas, gente. Então esse é o segredo. Se for fazer aí na casa de vocês, apliquem bastante recheio. Não me façam passar vergonha com a minha mãe. E eu fiz algumas adaptações nessa receita para poder veganizar. E mais nos recheios. A massa, gente, ela é original, é exatamente como elas faziam. Bora lá então conhecer? Em 2 recipientes com água, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de vinagre e vamos deixar tanto a nossa proteína de soja e a nossa berinjela de molho por uns 20 minutos. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa massa. A gente coloca nossas 3 xícaras de farinha de trigo, faz um buraquinho no meio, coloca as 10 gramas de fermento biológico, as 2 colheres de sopa de açúcar e vamos acrescentando aos poucos a água morna, mas antes coloca o dedinho, ver se ela tá morna mesmo, porque se estiver quente pode matar nosso fermento. Daí a gente dá uma mexidinha e deixa essa mistura descansar durante 5 minutinhos. Olha como ela fica depois desse tempo. Aí o que a gente faz? Colocamos meia xícara de óleo, damos uma mexidinha, uma pitadinha de sal e uma pitadinha de canela, gente, é um pouquinho mesmo. Agora nós vamos mexendo, vamos colocando a água morna aos poucos. Eu usei uma xícara, pode ser que você use um pouquinho mais ou um pouquinho a menos. A gente vai mexendo com a colher até a gente sentir que não dá mais. E quando não der mais, você passa a mexer ela com a mão, é muito bom. Depois eu coloco ela na mesa, né, com um pouquinho de farinha e vou sovando. E vou sovar ela mais ou menos por uns 3 a 4 minutinhos. Ela já vai ficando super bonita, super macia. Depois de solvar, eu volto ela para a vasilha, tampo com um pano e vou colocar no meu forno desligado, tá? Durante 1 hora. E enquanto a nossa massa descansa, nós vamos fazer o recheio. Eu coloco uma panela com óleo, meia cebola, um pouquinho de tempero de alho e sal, dou uma mexidinha, depois coloco os nossos pimentões picadinhos. Dou mais uma mexidinha, não é para deixar fritar, tá? Só mexer mesmo, para ele dar uma murchada. Daí eu coloco a nossa proteína de soja, que eu já lavei e já escorri toda aquela água com vinagre. Aí a gente dá aquela mexidinha básica. Vou colocar agora uma colher de chá de pimenta síria. Mexo mais uma vez. Agora eu tô colocando meia xícara de molho de tomate. Estou usando aquele picadinho, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Mexo mais uma vez. Vou colocar agora a nossa azeitona picada. Dou mais uma mexidinha. Agora eu coloquei um pouquinho de água naquela própria vasilhinha que estava o nosso molho de tomate. Dou uma mexidinha e deixo essa água secar. Assim que essa água secar, eu vou colocar o nosso cheiro verde. Dou mais uma mexidinha e podemos desligar porque já está pronto. É só isso mesmo, gente. A água secou, já está ok. Agora vamos para o recheio de berinjela. Em uma panela eu coloquei óleo, coloquei a nossa cebola e coloquei também um pouquinho de tempero de alho e sal. Dou uma mexidinha, não é para deixar a gente queimar, é só murchar. Agora a gente coloca a nossa berinjela que já foi lavada e já escorreu toda aquela água com vinagre. Depois vou colocar 1/4 de pimentão picadinho, estou usando pimentão vermelho. Vou colocar também o nosso cheiro verde, eu estou usando aproximadamente meia xícara. Mexe tudo, coloco meia xícara
de pimenta síria, dou mais uma mexidinha, é muito rápido, gente. Agora é só colocar mais ou menos 3 colheres de sopa de passas, dá mais uma mexidinha e já pode desligar, porque ele não pode cozinhar demais, tá? Não pode ficar muito mole a nossa berinjela. Depois de 1 hora de descanso, olha o tamanho da nossa massa, olha a belezura dessa massa, minha gente. Agora eu vou partir a nossa massa em 4 pedaços, assim eu acho mais fácil para abrir a massa no rolo. Daí a gente abre essa massa com o rolo, não pode ser uma massa muito fina, tá? Tem que ser mais grossinha. Eu vou usar um molde agora redondo, né, que eu inventei aí, pra cortar. Assim que eu cortar, eu vou colocar o recheio. Gente, tem que ser bem recheado. Aí, como a gente vai fazer? Nós vamos fazer tipo um sorvete, tá vendo? Fecha a parte de baixo, fica parecendo um sorvete mesmo. Aí depois você pega as laterais e junta, simples assim. Tem que apertar bastante, gente, para ficar bem seladinho, tá? Olha como é que fica a coisa mais linda. Agora o próximo passo é untar uma forma com óleo, depois colocar um pouquinho de fubá e depois eu vou passar um pouquinho de uma mistura de melado de cana e azeite em todas elas. Depois a gente leva ao forno pré-aquecido a 200 graus por pelo menos 5 minutos, deixa entre 20 a 35 minutos. Assim que você perceber que dourou, já pode desligar que tá pronto. E vamos ao nosso resultado. Antes de assar, eu polvilhei com um pouquinho de fubá em cima. Por isso tem essas camadinhas de fubá. Renderam aproximadamente 14 esfirras grandes. Perfeito esse recheio de berinjela. Olha como a gente rechear bastante faz diferença quando você abre e tem muito recheio. É muito bom. Olha o nosso recheio de carne de soja. Muito lindo também, né? Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, comentem, compartilhem sempre receitas veganas. Muito obrigado e até a próxima!